Olá, boa tarde, quase boa noite para todos. Ontem, dia 23 de outubro, foi dia de uma entidade. Por que eu chamo de entidade? Esse cara é uma instituição, é uma entidade do futebol, do mundo da bola. É de certo, e eu já vi algumas vezes ele agradecendo a bola e direta e indiretamente agradecendo também ao futebol por tudo que ele deu. Por tudo que ele deu de material, por tudo que ele deu de conhecimento em todo o mundo. É uma das pessoas mais conhecidas no mundo inteiro, em qualquer lugar que chegar, é reconhecido. E essa entidade tem um nome de Pelé. Mas o nome dele não é. Não. No mundo da bola, no mundo do futebol é Pelé. Simplesmente Pelé. Uma entidade, uma instituição, um jogador de futebol, o qual eu, graças a Deus, tive o prazer de ver. Já no finalzinho da carreira, mas tive o prazer de ver, como vi tantos outros grandes jogadores. Mas nenhum tão grande ao ponto de se aproximar de Pelé. Os mais novos dizem que Pelé jogava numa época de futebol, que o futebol era diferente, futebol era lento, futebol era isso, era aquilo. O futebol da época do Pelé era o futebol da época do Pelé. O futebol de hoje é o futebol da época de hoje. Futebol da década de 80, década de 90. Cada época, cada época. Mas Pelé é um cara que atravessou fronteiras. Não haverá no mundo da bola ninguém como Pelé. Não haverá. Existiram Maradona, existiram outros jogadores aí da Europa, existe o Messi hoje, existe Cristiano Ronaldo, existem todos esses aí, mas nenhum deles igual a Pelé. Pelé estava à frente do tempo. Pelé nasceu em 1940, quer dizer, nasceu mais próximo da semente do futebol do que os que nasceram depois dele. Porque o futebol tem uma data de início, e Pelé nasceu em 1940, haverá de se entender que ele estava mais próximo da semente que germinou esse grande esporte que hoje é conhecido aí, todo mundo pratica em todos os lugares. De toda forma, menos um pouco do que em outros, mas em todo o mundo se pratica o futebol. E Pelé agradece ao futebol, mas o futebol também tem que agradecer a Pelé. O futebol, sem ter existido Pelé, seria uma outra coisa que a gente não tem noção de como seria, o que seria. Então, se Pelé deve ao futebol, o futebol também deve a Pelé. Então, ontem esse cara completou 78 anos. Dentro do campo, zero de erro. Zeríssimo de erro. Fora do campo, não me cabe julgar. Fora do campo, eu não tenho condição de julgar. Posso até não concordar com algumas coisas que aconteceram, algumas coisas que ele poderia ter feito e não fez, poderia ter influenciado e não se influenciou, mas isso aí depende da cabeça de cada um. Mas como jogador, como atleta de futebol, incomparável. Quem aos 17 anos, qualquer um de vocês que esteja vendo esse vídeo, quem conhece alguém que aos 17 anos já era um monstro como era Pelé? Quem tiver aí alguém, com 17 anos a gente conhece uma porção de gente, conhecemos uma porção, mas monstrengo da bola, não, tenho certeza que ninguém viu. Pelé era um jogador e um atleta. Pelé, na época dele, já corria 100 metros em 11 segundos. Uma força física, um porte atlético invejável, velocidade, domínio da bola, chute forte com a esquerda, com a direita, cabeçada que era um chute, uma matada, um domínio de uma bola no peito, incomparável. Um cara com visão periférica impressionante, pensamento rápido, muito equilíbrio para fazer um drible, para fazer um passe, para fazer um gol. Para Pelé era muito fácil jogar futebol. Muito, mas muito fácil jogar. Em outro extremo, tem aquele que não consegue jogar absolutamente nada.
E para Pelé era tão fácil. Eu tinha muito prazer, quando jovem ainda, sou o mais velho de 8 irmãos, e não tive tio para me influenciar, olhar e me espelhar para querer ser. Eu quero ser igual aquele meu tio ali, quero ser igual ao tio fulano, tio ciclano. Eu não tive. A vida sempre teve mulheres, minha mãe, as irmãs do meu pai, as irmãs de minha mãe, e o único homem que estava próximo de mim, próximo dos meus irmãos, era meu pai. Então eu, como mais velho, ficava buscando inspiração, né, para ser igual a esse, ser igual àquele, né, porque era difícil, né, tempos duros, tempos duríssimos, que não tinha referência de, né, de ninguém da minha raça. As referências já até existiam, mas eu, como garoto, ainda não tinha a menor noção do que era, nem a palavra referência eu sabia, né? Sabia qual era o significado. Mas aí a gente vai crescendo, vai avançando, vai vendo um aqui, vai vendo um ali. Aí vi Sidney Poitier, né? Negão, bonito, né? Artista de cinema, norte-americano, distante de mim pra caramba, né? Norte-americano, artista, né? Sidney Poitier, Muhammad Ali, né? Cassius Clay. E eu vi esses caras todos, negros ali, né? Como eu, né? Vendo a vida deles lá, a vida real deles, e a vida artística deles. E mirava naquele cara e falava, pô, eu quero ser um negão igual Poitier, quero ser um negão igual Cassius Clay. Mas eu olhava assim, Pelé jogando futebol, falei, pô, quero jogar igual esse cara, quero jogar futebol, quero ser forte, quero ser assim, igual esse cara aí. Entendeu? E assim veio Simonal e etc e tal, né? Mas no mundo da bola, Pelé foi a minha primeira inspiração. Não que eu jogue futebol, jogue nada, não. Eu amo futebol. Sou um jogador frustrado, que eu não consegui chegar lá. Mas amo futebol, jogo futebol até hoje, já cascudo como eu estou. Entendeu? Graças a esse cara que me inspirou, me fez eu gostar de jogar futebol. Depois dele foi Paulo César Lima, com a sua elegância, né? O seu jeito de ser. E tantos outros. Mas Pelé foi o pioneiro. Então, ontem não fiz esse vídeo, mas hoje eu tinha que chegar aqui e falar sobre ele. Pelé, você agradece ao futebol, o futebol também te agradece. E como jogador de futebol, também agradeço por ter tido o prazer de tê-lo visto jogar, mesmo que tenha sido no final. Peguei a Copa de 70, de minha vida escutei alguma coisinha no rádio, muito longe e tal. Eu me lembro de um jogo contra a Polônia, se eu não me engano, em 66 tem um jogo contra a Polônia, foi 6-3, alguma coisa assim. É muito vago na minha mente, mas alguma coisa, eu vou até pesquisar isso aí. Se em 66 houve algum jogo aí entre Brasil e Polônia que foi 6-3 esse jogo. Me lembro de um jogo contra o Peru, no Maracanã, que Gerson quebrou a perna do cara, o pau comeu. Me lembro de muita coisa. E peguei a Copa de 70 todinha, vendo esse nego jogar, vendo o Jair, vendo o Paulo César, vendo o Dario, Peito de Aço. Enfim, eu vi muita coisa boa. Aí se eu vi isso aí, né, vocês imaginam o que eu vi depois, né, mais pra frente. Só fera. Hoje em dia a gente vê aí também, mas não tem. Querem criar, querem fabricar fera, mas não. Jogadores tudo de mídia, muita tatuagem, muita coisa, entendeu? Mas jogar mesmo bola pra cacete, não são todos que jogam. Antigamente a gente jogava aqui, tinha um jogo aqui no Brasil, clássico aqui no futebol carioca, no Campeonato Brasileiro, enfim, nos jogos aqui no Brasil. Entre os dois times tinham pelo menos uns 10 grandes jogadores. Hoje isso é impossível. Até porque os jogadores não ficam mais aqui. Hoje a Europa vem aqui e pega o sub-0. Sub-0, sub-1, sub-2, sub-5 e por aí vai. Já pega, já contrata o cara na barriga da mãe. Se for um atleta, parece até brincadeira, se for um atleta de grande porte que vai ser pai de um menino, ele já praticamente já está com um contrato fechado com o clube onde o pai joga. Entendeu? Mesmo sem saber se é menino ou menina. Mas é desse jeito. Mas Pelé, um abraço, nego. 7.8, cheio de problema de saúde aí, mas valeu pela bola que jogou. Agora falando aqui, Diego Alves, né? Diego Alves, jogador experiente, apareceu a oportunidade de vir da Europa para cá, voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. O Flamengo tinha um goleiro, Alex Muralha, que caiu de conceito com a torcida rubro-negra, e essa queda de conceito dele com a torcida rubro-negra, tenho certeza absoluta que ele não voltará a jogar, vestir a camisa do Flamengo.
Então apareceu a oportunidade de contratar um bom goleiro e o Flamengo trouxe Diego Alves. Mas eu tenho certeza, e isso não consta no contrato de nenhum jogador profissional, que ele vai ser titular quando chegar num clube. O torcedor rubro-negro e o torcedor brasileiro sabia que o Diego Alves viria para ser titular. É por conta da performance do Muralha, que começou muito bem, mas depois se perdeu. Então, não tenho certeza no contrato dele nem de nenhum jogador que veio para ser titular, mas nós sabíamos que ele seria. Então o Diego Alves vinha sendo goleiro titular do Flamengo, sofreu uma lesão no jogo contra o Corinthians e saiu do time por conta dessa lesão. Normalmente o atleta, o jogador, quando sai do time por conta de lesão, automaticamente quando ele melhora, o treinador o coloca como titular. Mas isso tem um porém. Se o time estiver andando bem, produzindo bem, a contento com a ausência desse goleiro ou de qualquer um outro jogador, é preciso que o jogador entenda que a volta dele vai demorar um pouco mais, porque vai ter que se recuperar fisicamente, tempo de bola, ritmo de jogo. Então mexer numa posição como a de goleiro para botar um cara que vem de contusão é um pouco complicado para o treinador. Só que o Diego Alves não aceitou isso. Uma atitude juvenil, ele que veio como um goleiro experiente, tinha que passar essa experiência para o César, que é o segundo goleiro, para o Thiago, para o Hugo. E com essa atitude, ele passa um mau exemplo, para a base rubro-negra, para o segundo goleiro, enfim, para todos os outros. Ele tinha que aceitar, assim como o Diego aceitou, assim como o Vitinho aceitou e assim como todos os outros aceitaram. Perdeu a chance de fazer um bom papel. Mas vai permanecer no Flamengo, não sei até que hora que ele vai voltar, ele tem que acertar com os jogadores, com a comissão técnica, porque isso gera um clima muito, muito confuso no elenco. Enfim, ele vai ter que dar o jeito dele para consertar isso e aguardar a oportunidade para voltar ao gol do Flamengo. Flamengo que pega o Palmeiras agora no sábado, num jogo decisivo para o Flamengo. Se o Flamengo quiser alguma coisa a mais no campeonato, ainda no campeonato, vai ter que ganhar do Palmeiras. O Palmeiras vem aí com 4 desfalques já certo. O Palmeiras vai jogar hoje, lá contra o Boca Juniors, viajou para lá, vai jogar lá, vai viajar para cá, para encarar o Flamengo no sábado, espaço de tempo curto. Talvez o Flamengo leve uma pequena vantagem física sobre o Palmeiras, que tem um melhor elenco e tem um melhor time do que o Flamengo. Mas aquela coisa, o jogo é jogado e lambaria é pescado. Mas se o Flamengo quer, vai ter que ganhar do Palmeiras. No mais, o Fluminense joga hoje aqui também, no Engenhão, daqui a pouco contra o Nacional do Uruguai, pela Sul-Americana. Tomara que o Fluminense avance para a próxima fase e tomara que o Fluminense conquiste esse título. Botafogo e Vasco estão ali, aquele vai não vai. O Vasco tem que fazer mais 10 pontos em 9 jogos que faltam. O Fluminense já está com 40 pontos, mais 4, 5 pontos, garante a permanência na primeira divisão. Nesse final de semana agora, os jogos serão sexta, sábado e um jogo na segunda, vai ter um jogo na sexta, 8 jogos no sábado e um jogo no domingo e um jogo na segunda por conta da eleição. Eleição aí que no segundo turno para presidente e para governador de estado aqui do Rio de Janeiro. O pau tá comendo na internet sobre esse negócio. Então, teremos esses jogos aí. O Vasco pega o Internacional em São Januário. O Botafogo joga contra o Botafogo pega o Santos, o Fluminense pega o Santos na Vila Belmiro. O Fluminense que vai viajar para Belmiro para jogar com o Santos. O Santos lá é muito forte, o Gabriel está empolgado, jogando muito, metendo muita bola para dentro. E o Botafogo agora eu não me lembro quem ele vai jogar, não me lembro, mas é jogo durar, Atlético Paranaense. Jogo duríssimo, Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é muito difícil ser batido. Quando sai de lá, é um gatinho, mas jogando lá é bastante complicado. Então, é aguardar aí para ver o que Botafogo e Fluminense, Botafogo, Vasco e Fluminense vão arranjar nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, que já está caminhando para o seu final. Mas os outros jogos aí tem o pessoal que está no meio de tabela, não vai alterar tanto. A briga boa é em cima. Palmeiras, Flamengo e Internacional, que são os reais candidatos ao título. E na parte de baixo lá que tem o Paraná, que já está rebaixado. O Sport, que depende dele. Chapecoense, que joga com o América Mineiro, também um jogo igual. E é essa briga aí. O pessoal do meio ali tem que pontuar para não se aproximar mais do Z4. E o resto é a briga lá em cima. Tá certo? Então tem 2 bons jogos hoje. Fluminense Nacional e Palmeiras e Boca Juniors para a gente assistir na TV. Tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Uma boa noite de quarta-feira. E até o final da semana com os jogos aí da próxima rodada. Até lá.